Salvação. História do ser humano. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus criou o homem para ser puro e glorificar a Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1, de 3 a 6. Deus nos criou para a sua glória. Mas o homem escolheu não viver para a glória de Deus e quebrou a comunhão com o Criador. O homem escolheu viver seus próprios caminhos. Resolveu viver segundo sua própria vontade. O homem se achou autossuficiente e escolheu viver longe da santidade, pureza, bondade e justiça do Criador. O homem deu ouvidos à voz da serpente, Satanás, que lhe disse que, desobedecendo a Deus, seria como Deus. Será que já não ouvimos isso em algum lugar? Sereis como Deus. Ambição que levou o homem à queda e distanciamento da verdade, santidade e comunhão com Deus. Deus, que é inteiramente santo, justo e puro, já não podia mais viver em comunhão com a humanidade, pois estava corrompida. Longe de Deus, sua maldade só aumentava, e o homem cada vez mais se afastava dos padrões de justiça e santidade de Deus. Logo após a queda do homem, veio o primeiro assassinato. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Gênesis 4, de 6 a 8. E o homem foi se afastando de Deus cada vez mais. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6, 5. Deus olhou para a terra e viu a maldade do homem. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 3, 10 a 18. Acontece que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Então, a justiça e santidade e pureza de Deus, que não pode aceitar e conviver com pecados e injustiças, requeria a morte
pecador. Mas Deus, em sua infinita e maravilhosa graça, deseja ardentemente a nossa reconciliação. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Ezequiel 18:3. Então ele resolveu, ele mesmo, pagar o preço do nosso pecado e da nossa morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória conforme, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:5-8. Ele fez isto para nos reconciliar com Deus, para nos libertar da escravidão do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Uma vez libertos da escravidão e do poder do pecado, temos o poder, através do Espírito Santo de Deus, que passa a habitar dentro de nós, para não mais servirmos ao pecado, mas à justiça de Deus. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6:6. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Romanos 6:5. Uma vez que recebemos a salvação e reconciliação através da fé no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário por nós, só nos resta andar em santidade diante dele, por amor a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Pois sem santidade não poderemos ver o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Uma vez salvos, nos tornamos a Igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, aquele que foi imolado, sacrificado em nosso lugar. Como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:25-27. Somos a noiva do Cordeiro, a Igreja de Cristo, e se somos a noiva, aguardamos com ansiedade o dia do casamento, o que acontecerá quando Cristo vier nos buscar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:1-3. E quando ele vier nos buscar, haverá uma festa no céu, que é chamada de as bodas do Cordeiro. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente,
porque o livro fino são as justiças dos santos. Apocalipse 19, 8. E como ele virá nos buscar? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses 4, 13 e 17. Quando se dará isso? No fim dos tempos, quando começar a haver que ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de tudo. Mateus 24, 8. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 16. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 37 e 32. Estejamos, pois, preparados, porque não sabemos nem o dia nem a hora, mas sabemos que estamos nos tempos do fim. Deus nos abençoe. Fique na paz de